Nós vamos fechar hoje a série Fortalecidos em Deus. Quem aqui pode dizer que está mais forte nesse final de mês? Um pouquinho mais forte? Um pocão? Nada forte? Para mim foi um mês muito especial. Eu comecei o mês abrindo essa série. Eu preguei aqui na igreja. Eu fui almoçar. A minha filha teve uma crise respiratória e passamos o dia no hospital. Falei, pô Deus, acabei de pregar para ser forte. Dá um tempinho, né? Espera a quarta-feira. Não, já foi no domingão. Mas eu sei que Deus tem muito para fazer no nosso meio, nos fortalecer. E sabe, nós falamos ao longo do mês de agosto sobre algumas chaves importantes para a gente realmente ser fortalecido pelo Senhor na caminhada. Eu sei que são dias onde muitos têm passado dificuldades, tem sido tempos de muito desafio para todos nós, muitas lutas, sim ou não? Ou só eu? E eu sei que essa palavra, esse mês, esse tema do mês foi algo que Deus direcionou, porque Deus quer formar aqui em nós uma igreja forte, amém? De pessoas fortes no Senhor. Então a gente falou sobre a gente alinhar a nossa visão espiritual, para a gente olhar sempre para o propósito, para o destino que Deus tem para nós, ao invés de a gente olhar para a circunstância, olhar para aquilo que Deus tem. Quantos lembram? Nós falamos sobre a adoração e o louvor como arma de guerra. Estou cantando pra caramba, gente. Se vocês soubessem, misericórdia. Nós falamos também sobre relacionamentos, sobre como é importante a gente caminhar uns com os outros, ter pessoas que vão nos sustentar na caminhada, nos fortalecer ombro a ombro. E hoje eu quero falar sobre oração. Mas eu quero falar sobre um tipo de oração específica, que talvez eu acho que eu nunca ouvi alguém de púlpito falar, que é sobre a oração em línguas. Amém? Você pode dizer amém para isso? Sabe, o bom desta casa, um privilégio que nós temos é que as palavras que a gente ministra todos os domingos, elas estão no canal no YouTube. Amém? Vou fazer um merchan agora. Então, se você faltou no culto, primeiro ponto, não falte mais. Brincadeira. Segundo ponto, brincadeira mais ou menos, né? Recebe com amor. Segundo ponto, tá no YouTube. Então, se você perdeu, corre lá, assiste. Tá lavando a louça, ouve a palavra. Tá na esteira na academia, ouve a palavra. Tá no carro, porque eu sei que isso vai abençoar a sua vida. Eu te garanto, não é conversa furada, não. Eu sei que se você ouvir, se você ouviu, você absorveu tudo aquilo que o Senhor ministrou até aqui, você vai ter uma vida transformada e vai te ajudar a passar pelas dificuldades, pelas adversidades do dia a dia muito mais fortes. Amém? Porque a gente está falando aqui sobre coisas, chaves bíblicas, princípios bíblicos. Amém? Não tem como dar errado, queridos. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus não falha. Amém? Então eu quero falar hoje sobre a oração em línguas. Sabe, todo o cristão, eu e você, todos nós que estamos aqui, que ouvimos sobre Jesus, que um dia decidimos escolher caminhar com Ele, fazer dele nosso Senhor e Salvador, nós fomos chamados para uma vida no Espírito. Amém? A palavra diz que Jesus está lá, indo para a cruz, se preparando, e Ele fala, olha, eu vou para a cruz, eu vou para os céus, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo. Até que eu volte, Ele será como um penhor, como uma garantia da minha presença sobre a sua vida. Porque eu nunca vou deixá-los, eu não vou abandoná-los, eu estarei com vocês até que eu volte. Isso é uma palavra para nós, amém? Você nunca está sozinho, queridos, porque o Senhor nos prometeu que deixaria o Espírito Santo, amém? E sabe, antes de Cristo, queridos, no Velho Testamento, Deus habitava em templos, Deus habitava em tabernáculos. Existia um lugar específico para que Deus habitasse. Um sacerdote, alguém direcionado, específico, era a pessoa incumbida de ouvir a voz de Deus e de representar a Deus para o povo. Olha que coisa mais linda. Hoje, por causa daquilo que Jesus fez na cruz, por causa do véu rompido, rasgado, nós podemos ter acesso ao Espírito Santo 24 horas por dia, porque agora a habitação do Senhor é você, sou eu. Pode dizer amém para isso? Se antes o povo tinha que ir até um sacerdote para ouvir a voz de Deus, buscar algo, você pode ouvir a voz de Deus e buscar algo dele 24 horas por dia.
Se der uma insônia às 3 da manhã, você pode falar com Ele, porque Ele habita em você. Às 6 da manhã, você pode falar com Ele, porque Ele está em você. Amém? Olha que riqueza, que beleza que há na palavra de Deus. E o ponto é que muitas vezes nós esquecemos dessa verdade. Nós caímos num evangelho cético. Nós acreditamos que existe um Deus. Nós cantamos que existe um Deus que morreu na cruz. Mas um Deus distante, um Deus inacessível muitas vezes, um Deus que pune, um Deus que nos rejeita quando pecamos, quando erramos. Nós vamos criando mentiras sobre quem Deus é, sobre quem o Espírito Santo é. E vamos esquecendo de que nós somos essa habitação de Deus. Amém? Romanos 8 vai falar assim, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, do versículo 9 ao versículo 11. Vai dizer assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem um Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, ou seja, Jesus, o Espírito de Jesus, E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ou seja, em mim e em você, a Cristo também vivificará o vosso corpo, o nosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Depois você lê na sua casa, mas com mais calma. Mas resumindo, se você está em Cristo, você foi chamado para ser a habitação do Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós agora. É tipo abrir assim a roupa do Superman, não sei, e falar, Espírito Santo habita em mim. Amém? Amém, igreja? Ai, pelo amor de Deus, vocês estão muito mole hoje. E justamente porque o Espírito Santo habita em nós, existe uma linguagem espiritual da qual nós precisamos praticar todos os dias. Existe uma linguagem espiritual que vem do próprio Espírito Santo e que está acessível a mim e a você todo o tempo. E essa linguagem é a oração em línguas, é o falar em línguas que Paulo está falando aqui em Coríntios. Nós vamos ler um pouco dele. Essa linguagem é a linguagem que vai me fortalecer e fortalecer você nos dias maus, queridos. Essa linguagem, é essa oração em línguas que vai nos diferenciar no meio das dificuldades. Se vamos permanecer ali em pé ou se vamos ser tomados por ela. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 em diante, você não precisa abrir, eu só vou contextualizar vocês. Paulo fala sobre os dons do Espírito. Quem aqui conhece os dons do Espírito? Sabe, fizemos um workshop poderoso no primeiro semestre. Quem estava aqui pode dizer que foi muito poderoso. Segura que ano que vem tem mais. Mas falamos sobre os dons do Espírito. Sabe, todos nós fomos chamados a viver em fé. Amém? Se você é cristão, você crê em Jesus, você foi chamado a uma vida de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sim ou não? Todos nós precisamos andar. Crer em Cristo é viver por fé, queridos. Amém? Não tem outra história. O Evangelho é um passo de fé. Mas a palavra diz que Deus liberou para alguns o dom da fé. Ou seja, algumas pessoas, e glória a Deus para essas pessoas, elas têm um nível de fé mais elevado. Você olha para uma montanha e diz, essa montanha vai ficar ali parada. Aquele que tem dom de fé fala assim, montanha, ela vai se mover. Ela vai se mover. Ele tem uma fé que ela ultrapassa o nosso nível de cristianismo normal, entendeu? Ele tem uma fé, Deus faz essa pessoa se mover e coisas acontecem que você fala, não é possível. É possível. Quantos entendem? Então ela tem um nível maior de fé. A palavra diz em Tiago que nós podemos pedir sabedoria para Deus e que Deus nos derrama sabedoria sempre como nós pedimos. Ele diz, pede sabedoria e eu te darei. Todos nós temos que pedir sabedoria para Deus, amém? Em decisões, escolhas, todos. Mas a palavra diz que existe um dom da palavra sabedoria.
Ou seja, pessoas têm um nível de sabedoria maior, que quase tudo que ela fala é muito sábio. Você fala, meu, de onde ela tirou ele? Uau, isso é muito sábio. Entende? A palavra também diz lá em 1 Coríntios 12 que existe o dom da variação de línguas e interpretação de línguas. E existem pessoas que falam, oram em línguas, são cheias do Espírito Santo. E elas têm a capacidade de falar diversas línguas. Línguas espirituais. Às vezes a pessoa, ela fala uma língua estrangeira. Eu queria tanto esse batismo, nunca consegui ter. Falar um inglês sem estudar. Quem aqui gostaria? Mas é possível. Tem gente que já experimentou esse batismo, esse dom de às vezes estar num ambiente e Deus se mover em uma língua de outra nação. Isso é muito lindo. Isso sempre é acompanhado de alguém que interpreta, alguém que Deus deu o dom para interpretar aquilo que a pessoa está falando. Então isso é um dom, queridos. Mas todos nós, eu e você, o seu vizinho do lado que você orou hoje, nós fomos chamados para orar em línguas, para desenvolver uma oração espiritual. Eu vou explicar para vocês o que é essa loucura. Não estranhem, queridos. Todos nós. Sabe, talvez você está aqui nessa manhã e você já fala em línguas, você já experimentou um poder do Senhor, o batismo do Senhor, você fala em línguas, mas talvez aqui tenha pessoas que não falem, nós vamos orar por isso no final. Mas eu quero te encorajar, busque isso com todo o seu coração. Porque essa é uma ferramenta muito especial que o Senhor deixou para nós, queridos. E nós devemos exercitar isso todos os dias. Porque o falar em línguas, essa oração espiritual, ela é um instrumento de edificação própria. Amém? 1 Coríntios 14, o versículo 4, diz assim, Paulo fala, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. O falar em línguas é um instrumento de edificação. E edificar é construir, é fazer crescer, é levantar algo. Se a gente for trazer para o contexto espiritual, quer dizer edificação, quer dizer crescimento. Fala sobre construir uma vida alicerçada na fé em Jesus. O falar em línguas, ele acrescenta paulatinamente, devagar, lentamente, tudo o que nós precisamos no nosso dia a dia para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Amém, queridos? Se você quer ser mais parecido com Jesus, então você precisa desenvolver essa linguagem espiritual todos os dias da sua vida. Porque é ela que vai fazer você se relacionar mais profundamente com Jesus. A ir para lugares de intimidade com Deus mais profundos. Naquilo que a sua mente humana não consegue entender, essa oração é que vai te levar. É muito doido. É muito doido. O falar em línguas é parte do propósito de Deus, é por isso que é para todos nós. Amém? É porque é a ferramenta que o Senhor usa para nos levar para esse lugar de profundidade, de intimidade, de sermos fortalecidos pelo Senhor. E nos tornarmos cheios de fé. 1 Coríntios 14, querido. Depois você lê ele inteiro, tá bom? Eu estou aqui esmiuçando ele. Diz, porque o que fala em línguas desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Quando a gente fala em línguas, quem fala em línguas aqui? Eu estou aqui com vocês agora, eu estou falando em línguas. Aqui, ó. Por que a beleza nisso? Porque, queridos, a nossa mente, ela não acessa esse lugar. É o nosso espírito conectado com o Espírito Santo. Qual é a grande questão que a nossa mente humana traz quando a gente está diante de alguma situação? Vou falar uma dúvida. Sim ou não? Deus te deu uma palavra. Deus te deu uma direção. O que muitas vezes vem rapidamente no nosso coração? Um questionamento? Uma dúvida? Sim ou não? Deus, como? Deus, por quê? Deus, que jeito? Mas Deus, quem? Mas Deus, quando?
A nossa mente humana, ela está muito focada na razão, sim ou não? Quando a gente ora em línguas, a mente não interfere na nossa oração. Olha que coisa mais maravilhosa. A mente humana não interfere. Eu não estou entendendo nada do que eu estou orando, ok? Porque não é uma xaralabacê, não quer dizer Deus é bom, entendeu? Não tem definição. É uma língua espiritual. Ela não tem assim, ditongo, iago, tongo, hiato, essas coisas. Você vai falando, você não está entendendo nada. Então a nossa mente humana, ela não interfere. E é por isso que nós estamos fortalecidos pelo Senhor nesse processo. Porque a nossa mente fica no lugar dela. E o nosso espírito está sendo fortalecido pelo Senhor no lugar dele. Amém? Olha que maravilhoso. E aí, 1 Coríntios 14 vai falar, Paulo vai falar assim: se oro em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. É o que eu falei, ou seja, ela não atrapalha, ela não intervém, ela não duvida, ela não questiona. E é por isso que o meu espírito é fortalecido pelo Espírito do Senhor, queridos. É por isso que é nesse processo em que Deus vai trabalhando em nós, Deus vai mudando o nosso coração, Deus vai curando a gente, Deus vai fortalecendo nossos olhos, o nosso coração. Amém? Porque eu estou aqui, estou fortalecido pelo Senhor. Amém? Isso é muito rico, queridos. E nesta manhã, então, eu quero falar sobre alguns benefícios da oração em línguas. Hoje não vou me estender muito, porque eu fiquei sabendo que semana passada, a última pregação que eu fiz, fala assim: Mayra, você pregou até 5 a meio-dia. Eu não vou fazer isso com vocês hoje, amém? É isso que eu precisava, gente. É isso que eu precisava. É isso que eu precisava. Então vamos lá. Eu quero falar então alguns 3 pontos, 3 benefícios que essa oração em línguas, que esse entendimento de que nós precisamos nos fortalecer nessa linguagem espiritual traz pra gente. Sabe, a palavra fala que existe uma guerra entre a nossa carne e nosso espírito, sim ou não? Todos nós estamos vulneráveis a isso todos os dias. Vamos orar uns pelos outros aqui. Eu falei para a dona Maria, eu preciso de paciência. Preciso de um fruto do Espírito, mansidão, para não surtar em casa. Preciso, confessando aqui. Então por quê? Porque existe uma guerra. As minhas emoções, a minha alma, ela quer gritar o tempo todo. A minha carne quer falar mais que o meu espírito. A minha carne quer mostrar que as coisas terrenas, elas são mais importantes do que as coisas de Deus. Então existe essa guerra. Quando a gente ora no Espírito, a gente está colocando a nossa alma no lugar dela, queridos. As emoções no lugar dela. Amém? Nós estamos colocando ela no devido lugar. Se aquieta aí. Ó, minha alma, louve ao Senhor, fala o salmista. Fica no teu lugar. Por quê? Porque nós somos chamados em Cristo para andar no quê? Na alma? Não, no Espírito. Então o primeiro ponto, queridos, é que ao orar em línguas, você está fortalecendo a sua fé para resistir ao dia mau. Judas 1, versículo 20 diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Orando no Espírito. Como eu falei, a oração em línguas, ela foge da razão humana, porque ela conecta o nosso espírito ao Espírito Santo. E nós então passamos a orar uma linguagem naturalmente, humanamente desconhecida, mas nesse processo a nossa mente não interfere, nós estamos sendo forjados, trabalhados pelo Senhor. Quando isso acontece, queridos, nós estamos orando a partir de um lugar sobrenatural. Sim ou não? Ué, se eu começar a orar em voz alta no seu trabalho, alguém vai internar, vai chamar algum lugar de hospício, vai mandar amarrar você na água com açúcar, ver se a pressão subiu, tá delirando, sim ou não? Por quê? Porque não é normal uma pessoa começar a orar. Começar, né? É normal? Não é normal. Estou dizendo assim, no contexto natural, humano.
É algo sobrenatural. É uma direção do Espírito Santo. Justamente porque quanto mais nós oramos no Espírito, mais somos fortalecidos espiritualmente, mais abertos, mais sensíveis às coisas do Senhor, nós vamos nos tornando. Nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia, nós vamos produzindo mais fruto do Espírito, queridos. Quanto mais conectado com o Espírito Santo, mais paciência eu tenho. Por quê? Porque é o Espírito Santo fortalecendo o meu homem interior para que eu seja cada vez mais parecido com Jesus. Então, quanto mais eu ando no Espírito, mais eu produzo as coisas do Espírito. E a paciência é uma delas. Aleluia, Jesus. Sim ou não? Quem aqui já teve anemia na vida? Quem aqui já foi uma pessoa anêmica? Ou já teve uma criança? O médico vai lá e olha os olhos da gente assim, né? Que vê, está branco. Ninguém? Tomou biotônico Fontoura. Pouca gente, vocês são fortes, hein, gente? Anemia, né? Sabe, o que é anemia? Anemia é a falta de hemoglobina. Aula de ciências agora, hein? É a falta de hemoglobina no sangue causada por falta de nutriente. A Nutri tá me dando Você não come direito, você não se alimenta direito, não tem nutrientes, a hemoglobina cai. A hemoglobina cai, te dá anemia. Ok? Uma pessoa anêmica, como que ela se comporta? Ela tem força? Ela consegue trabalhar bem? Parar de pé? Ela consegue pensar bem? Se viver bem? Não, alguma coisa está disfuncional nela. Porque está faltando nutriente. Sabe, eu creio que existe na nossa geração hoje uma anemia espiritual. Falta de Espírito Santo na nossa vida cristã. Somos anêmicos espiritualmente falando. Porque não desenvolvemos uma vida no Espírito. Então o nutriente que vem do céu, a força que vem de Deus, a fé, o nutriente espiritual que nós precisamos para viver os nossos dias e não tropeçar, e não vacilar, e passar pela dificuldade, pela adversidade, firmes. Não temos. Então, a gente pode muitas vezes pensar e dizer, será que Deus, como é que eu estou? Será que eu estou anêmico, espiritualmente falando? Quando vem uma dificuldade, quando vem uma adversidade, como é que eu fico? Será que eu posso chorar? Eu posso sofrer, mas eu continuo crendo que a alegria vem pela manhã. Será que quando vem a dificuldade, eu me abalo, porque é natural, porque é humano, queridos? Mas eu levanto e digo, vamos Deus, tem promessas para serem cumpridas. Tem palavras do Senhor sobre a minha vida. Eu não me conformo em ficar no mesmo lugar. Sabe, uma pessoa anêmica, espiritualmente falando, é aquela que vem uma adversidade, a pessoa entra num buraco e não sai mais, queridos. E não sai mais. Não tem pastor que arranca ela de lá. Não tem oração de expulsão de demônio que tira ela de lá. Não tem nada, porque ela está numa anemia, porque ela está faltando o Espírito Santo. Está faltando vida no Espírito. Queridos. Faz sentido isso ou eu estou fazendo uma viagem na maionese? É tempo, igreja. Cheguei aqui na igreja hoje, fui ali na salinha pastoral e eu vi os intercessores orando. E alguém orou, Jesus, faz essa casa uma igreja forte. Uma igreja de pessoas fortes. Deus, está na minha palavra hoje. Está testificando. Porque é tempo de sermos cristãos fortes, queridos. Mas não porque somos imbatíveis. Não porque temos o ego inflamado e somos autossuficientes. Não, porque somos uma igreja que anda no Espírito. Fala, que ora em línguas, que está permitindo com que a alma fique no devido lugar. Quando vem a dificuldade, chora, liga para o pastor, a gente ora. Mas está aqui, eu estou firme. Eu estou firme. Amém, queridos? Aleluia. A palavra diz em Efésios 6, 13 ao 18, mas eu vou ler só o comecinho. Diz, portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir
No dia mau. E havendo feito tudo isso, ou seja, todos os equipamentos, a armadura, fiquem firmes, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica onde? No Espírito. De novo, no Espírito. E vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Presta atenção. Pentecostes, queridos. O povo reunido lá. Pedro, os apóstolos reunidos. Espera, porque eu vou liberar o meu Espírito. A ordem era essa. Aquieta aí. Era junto aí. Eu vou liberar. Pentecostes vem. Todo mundo falando línguas estranhas, vai rodopiando. Vai ter sido maravilhoso. Falando em línguas de outros idiomas, sendo cheios do Espírito. Aquele momento, ele marca o início da igreja primitiva. A igreja começa ali. Ali começa a perseguição dos cristãos. Será que foi uma coincidência, Deus liberar o Espírito Santo antes de vir a perseguição? Por quê? Porque o Espírito Santo fortalecia o povo dia e noite. Eles eram fortalecidos, sustentados pelo Espírito Santo todos os dias, em meio à perseguição. E a palavra diz que a igreja crescia e se fortalecia, mesmo no meio da perseguição. Queridos, quer vencer as suas lutas? Quer vencer o seu pecado? Quer vencer a sua dificuldade? Ore em línguas, queridos. Seja cheio do Espírito Santo todo dia. Todo dia. Sabe? Eu falei que o mês começou difícil para mim e está acabando difícil. O meu pai, ele não tem pulmão mais. Meu pai, ele tem uma doença pulmonar chamada DPOC. Não sei muito bem as siglas. Deficiência pulmonar. Pulmão é pulmonar, né? Mas eu não sei o que é o O e o resto. Obstrutiva crônica. E o pulmão é um órgão que ele não regenera, né? O pulmão, você perdeu o seu pulmão, você perdeu. A não ser que Deus possa fazer um milagre, né? E dia dos pais, estávamos na casa do meu pai, almoçando com ele. Ele havia tido uma crise respiratória muito forte. Acabou indo pro trequinho lá, pro oxigênio. Sei que eu sou muito inteirada na parte médica, né? Mas enfim. E, resumindo, meu pai pegou um Covid. Ele não saiu de casa, acabou pegando um Covid. Tratamos do Covid. No dia dos pais, à noite, meu pai teve uma crise respiratória muito forte, de pânico e tudo mais. E ele acabou indo para o hospital. Ele acabou indo para uma UPA e foi internado. A saúde no Brasil, ela tem algumas limitações, né? Todo mundo sabe. Então a gente não podia ver o meu pai, não podia entrar lá. Eu só exercia a minha função pastoral de dar uma carteirada no balcão. Eu falei, eu vou ver meu pai porque é visita religiosa, sou pastora dele. Então eu consegui entrar somente com base nessa. Exerci meu direito, né, gente? Direito de ir e vir. E aí, então ficamos ali, meu pai ficou 11 dias internados. E a gente dependia dos médicos ligarem uma vez por dia para falar o diagnóstico, para falar se melhorou, se piorou, o que era, para onde estava indo, o que estava fazendo. E eu fiquei muito preocupada, me abalei bastante, mas eu não conseguia orar o português, né? Fazer orações de clamor. O que eu fiz foi orar salmos e orar em línguas, queridos. Eu só consegui conectar o meu espírito ao Espírito de Deus através da oração de línguas, em línguas. E meu pai saiu do hospital na quinta noite, né? Quinta noite, está em casa, ainda bastante debilitado. Pegou um outro Covid lá, uma pneumonia sem pulmão, mas está vivo, né? Deus está fazendo a obra. Mas eu quero dizer para vocês é que no meio das dificuldades, queridos, o que nos resta é conectar o nosso espírito com o Espírito de Deus, porque é assim que se sai fortalecido. É assim que se sobe aqui no palco para pregar hoje sobre ter força em Deus. Amém? É assim, é o nosso espírito fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, não sei qual que é a sua luta hoje. Qual é a sua dificuldade. Não sei qual que é o seu dilema hoje. Eu quero te dizer uma coisa. Seja cheio do Espírito Santo.
Porque é Ele que vai te fortalecer no dia mau, queridos. Quando o dia mau vier, Ele vai te lembrar da promessa de Deus, da palavra do Senhor. Ele vai te lembrar da verdade das Escrituras. Vai te lembrar que Ele nunca vai deixar você desamparado. E essas verdades, elas vão fortalecer você em qualquer coisa da sua vida. Amém? Aleluia. Segundo ponto. Ao orar em línguas, você está renovando a sua mente. 1 Coríntios 2, do 7 ao 16, mas eu vou pegar só um trechinho. Paulo fala: mas nós temos a mente de quem? A mente de Cristo. Queridos, eu e você temos a mente de Cristo. Pode dizer amém para isso? Pode dizer, eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. O que tem a ver isso com orar em línguas? Porque nesse processo, nesse momento onde eu estou me conectando com Deus, o Senhor vai trabalhando no meu coração, na minha mente, queridos. E quando eu estou diante de uma situação de dificuldade, ao invés de olhar para a perspectiva terrena, para as coisas naturais, eu começo então a olhar e pensar como Cristo pensa. Amém? Diante de uma dificuldade, de um problema, de uma situação que te abalou, quando você está cheio do Espírito Santo, você é levado, você aprende a olhar, Deus, o que é que eu quero fazer nessa bagunça aqui, nesse problema aqui. Quantos entendem isso? Quando você está cheio da mente de Cristo, quando você está no Espírito e você está permitindo... obrigada, Rafa. Permitindo com que o Senhor está te fortalecendo no dia a dia. Quando vem, queridos, aquela onda dura, quando vem aquela tempestade, você pensa nas coisas do alto, querido. Você pensa, você olha lá do terceiro céu. Lembra que eu preguei no primeiro domingo? Lá sentado lá no lugar celestial, na qual fomos chamados para olhar a vida. Então, falar em línguas, ele renova a sua mente. Já viu alguém aqui que você olha a pessoa, ela chega na igreja tudo torta? Não é vocês não, viu, gente? Não é? Não tá que faltou hoje. Não são vocês. Tá tranquilo. Não vou expor ninguém aqui. A pessoa já é tudo torta. A roupa, o jeito que ela veste, como ela fala, como ela age. E às vezes a mãe fala para ela que ela tem que fazer tal coisa. A esposa fala para ele como tem que se portar, que está fazendo tal coisa errada, que a pessoa sempre o pastor fala, não pode ser assim, tem que ser assado. A pessoa não muda. Mas quanto mais você fala para ela, mais ela fica casca grossa. Não tem ninguém aqui assim. É só um exemplo. É lá de Campinas esse exemplo. Está lá, pessoa. Mas, quando ela começa a ser cheia do Espírito Santo, ela sozinha, ela vai mudando, queridos. Essa é a beleza do Evangelho. Ela sozinha, ela vem de uma outra forma, ela fala de uma outra forma, ela age de uma outra forma, ela deixa um modo velho de viver, coisas que ela tem carregado, sem qualquer imposição, manipulação. Por quê? Porque ela entendeu. Ela está fortalecendo o espírito dela com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele que muda a nossa mente, queridos. Ele convence a nossa teimosia. Ele que convence a nossa moda de viver errado. É Ele que faz isso. Amém? Então, quando a gente ora em línguas, a gente está renovando a nossa mente. Vamos lá, galera. Glória a Deus. Terceiro ponto, para a gente não demorar muito. O orar em línguas, ao orar em línguas você obtém refrigério e descanso. Quem aqui precisa descansar? Quem aqui precisa dormir até mais tarde? Olha lá. Todos nós estamos cansados. Nós andamos uma semana cansados. Tem gente aqui que acorda às 4 da manhã, e às vezes eu vejo os stories, tá lá, malhando às 5 da manhã, né, Jana? Meu Deus, me dá essa unção. Eu preciso dessa coisa, eu não estou conseguindo. Mas sabe, no meio das dificuldades, das adversidades, do nosso dia a dia, nós podemos descansar em Deus. Nós podemos ter refrigério em Deus no meio dos dias maus.
Sabe por quê? Porque quando a gente ora em línguas, quando a gente fala com o Espírito Santo, quando a gente conecta o nosso espírito a Ele, Ele nos lembra quem somos nele. Ele nos lembra das promessas. Ele nos lembra do que Ele prometeu, que Ele é fiel para cumprir. Amém? No meio do dia a dia, da correria, da dificuldade, do problema, das situações difíceis, o Senhor nos lembra quem Ele é, queridos. O Espírito Santo testifica quem o Senhor é em nós. Então você pode descansar no meio da dificuldade. Jesus dormia no meio da tempestade, queridos, porque Ele sabia o Pai que Ele tinha. Aleluia, queridos. Sabe, nós podemos dormir o sono do justo. Nós podemos dormir como pedras. E devemos buscar isso. Porque nós temos um Deus que é poderoso. Amém? Para nos socorrer, é o socorro bem presente. É aquele que nos fortalece nos dias maus, nas dificuldades, nos desafios. Que nos dá coragem, amém? Nós podemos descansar em Deus. Podemos encontrar descanso no Senhor, queridos. Sabe, eu vou dar para encerrar. O Luiz prometeu para as crianças um relógio. Reloginho. Nós íamos até na cidade ontem comprar bugiganga, né? Quem é que gosta de comprar bugiganga? Oh, é coisa boa. R$3, R$5, R$15, né? Baratinho. Essa colinha bem cheia, né? Nós somos 200, é tudo com bugiganga. Ai, coisa boa. E não deu certo, mas ele prometeu levar as crianças para comprar um relógio. E faz um tempo já que eles querem um reloginho, gente. Relógio porque criança, né? Vocês sabem, quem tem filho aqui sabe. E aí, antes do Luiz prometer que a gente ia ontem, né? Não deu certo de ir, mas a gente ia ontem. Eles estão, mãe, eu quero um relógio. Mãe, isso o quê? Aí fala assim para eles, filho, ó, esse mês aqui já extrapolou. A verba já acabou. Só mês que vem e tal. E é interessante que eles têm falado assim, tá bom, mãe, tá bom. Mas eu comecei a olhar essa reação deles, porque eles sabem que os pais, de alguma forma, vão trabalhar para dar aquele relógio para eles. Eles só descansam. Vai comer bolacha, vai brigar com o irmão, vai bagunçar o quarto. Eles só descansam, porque eles sabem que o pai e a mãe vão dar um jeito, porque amam eles, amém? Porque é por amor. E vai chegar o reloginho. Dia 12 das crianças, no Natal, vai chegar. Alguma hora vai chegar. Mas eles só descansam, queridos. Sabe, quero dizer é que no meio do dia mal, queridos, das dificuldades, a resposta vai chegar. A saída vai acontecer, queridos. O milagre vai acontecer. Pode dizer amém para isso? O descanso vai chegar. A promessa vai cumprir. Descansa no Senhor, porque o Pai que está nos céus está trabalhando em nosso favor. Amém? Descansa no Senhor, queridos. Descansa, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, queridos. Já preguei aqui sobre isso. Nós podemos descansar. E para encerrar, quando então nós devemos orar em línguas? Paulo diz em 1 Coríntios 14, ele fala assim, eu dou graças ao meu Deus, porque eu falo mais línguas do que vós todos. Paulo estava se achando, queridos? Não. Você está pontuando que ele praticava com mais frequência do que o povo o orar em línguas. E é por isso que Paulo foi quem foi. É quem é na história. Porque Paulo entendeu o princípio de ser fortalecido pelo Espírito Santo todo dia, o tempo todo. Ele está no busão, ora em línguas, querido. Está na escola, está na faculdade, ora em línguas. Está no trabalho, ora em línguas, querido. Está no culto, ora em línguas, querido. Está com o filho, está com a mãe, está com a esposa, ora em línguas, queridos. Quantos entendem isso? Você pode orar no seu pensamento, você pode balbuciar em voz, em baixo tom, para não escandalizar ninguém. Mas em todo o tempo, queridos, está em reunião, ora em línguas. Queridos, quando eu vou falar com o juiz, meu Deus do céu. Nossa, já chego no... Vai liberando a bênção, Jesus. Mas ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas.